Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te trazer as principais declarações do presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva que deu após o Roger conversar com a imprensa e após a classificação no jogo contra o Caxias. O presidente foi muito forte, bateu na imprensa, bateu na arbitragem e também no Grêmio. Quando eu falo bateu, acho que você entende que é uma expressão lúdica do futebol que a gente permite uma licença poética para dizer que o presidente estava lá dando algumas visões, impressões, opiniões muito fortes. Talvez a declaração mais forte dele enquanto presidente colorado. A minha meta aqui é tentar condensar o máximo e com as minhas palavras te dizer o que foi dito. Bom, o presidente começou relembrando o que ele chama de narrativa de arbitragem, a narrativa, a história contada. E ele diz, olha, começa lá atrás, nos 3 primeiros jogos do Inter, que o VAR tem que atuar, ele disse, o VAR foi extremamente criticado pela direção do rival, ou seja, do Grêmio, e por parte da imprensa, que segundo ele, sustenta toda esta narrativa. E uma prova de que se faz uma narrativa desta situação de arbitragem foi o que ele lembrou do D'Alessandro, que sempre entra no gramado depois dos jogos para cumprimentar os jogadores, para apoiar os jogadores, e em algum momento ele foi visto, foi observado e uma pessoa disse que ele estava criticando a arbitragem. Quando o D'Alessandro procurou essa pessoa, é o Pedro Ernesto Denardim, fora dos microfones para explicar o seu ponto, essa história foi levada ao ar. E na visão do presidente, o D'Alessandro foi atacado covardemente pelo Pedro Ernesto Denardim. Reclamou também sobre algumas questões e ele disse assim, da entrevista, e aí colocando inclusive culpa na federação ou na própria imprensa, porque, segundo ele, ninguém faz nada. Ele disse, na entrevista, o presidente do Grêmio, depois de um dos jogos, usou palavras como assalto, como que vai no CPF, e dizendo para as pessoas invadirem o Jacone. Isso até intimidou a torcida do Juventude, tinha espaços no jogo e tudo mais. Ele falou, o que aconteceu? Nada, nada. Reclamou do VAR do Jacone e foi muito categórico que aqui as críticas começam a ser mais fortes para a arbitragem, dizendo assim, olha só, o VAR do Jacone colocou um time na final do Campeonato Gaúcho na sua visão. E diz que Simon Gaciba e PC de Oliveira, os 3 analistas de arbitragem, caras que já apitaram, disseram que o gol foi mal validado, que teria que ser um gol anulado, porque era uma jogada que representaria risco e tinha que anular o gol. E que só um comentarista disse que aquele gol era válido, um comentarista que nunca apitou, um comentarista da região, e que depois esse comentarista disse que achou um novo ângulo e mudou de opinião. E aí critica também. Tá falando, embora não tenha dado nome, foi oportunizado ao presidente dar nomes, mas ele não quis, mas ele tá falando do Diori Vasconcelos, da Rádio Gaúcha, segundo ele. Ele explica e acha que a arbitragem do Brasil é muito ruim, ainda mais com essa situação do Voaden, de sempre ir no VAR. Ele disse, olha, é pênalti claro e tem que ir no VAR, isso deixa todo mundo mais nervoso e tudo mais. Quer árbitros, os melhores árbitros, e disse, não sei se é de fora, não sei se é daqui, eu só quero os melhores. O grande problema é que o Rafael Klein, que é um dos melhores, está na Libertadores Sub-20 e o Daronco, que seria um dos melhores, fez o que fez hoje. Garantiu que não acredita em má fé dos árbitros, não acha que é má fé, mas que é condicionamento. Eles erram inconscientemente pelo condicionamento que acontece e que vem acontecendo e que absolutamente ninguém faz nada. E aproveitou para dizer, olha, colocaram um campeonato de suspensão e absolutamente ninguém faz nada. O treinador foi expulso e deu o coletivo que não pode e tá todo mundo quieto. O jogo do Grêmio, segundo ele, terminou na delegacia, que era o que parece que a narrativa quer. Ele disse assim, é o que parece que todo mundo quer. Garantiu que o Inter vai jogar bola, que o Inter vai jogar bola. Reclamou também das manchetes que saíram em Gaúcha ZH. Disse, e ele não fala que a Gaúcha ZH foi oportunizado a isso, mas ele não quis dar nomes, mas ele falou, depois do Grenal, tinham 2 manchetes na capa de esportes. A primeira era que o Inter estava frustrado por não vencer o Grenal, que a semana do Inter seria por frustração por não vencer o Grenal, e que o Grêmio projetava crescimento após o Clássico, justamente num Grenal que o Inter foi muito melhor, e na sua visão, eu estou falando ele, muito melhor, e isto é uma narrativa de imprensa. Bom, mas a partir de agora, o Grêmio está fazendo tudo isso, o Inter vai se fechar, não vai falar com a federação, não vai falar com o Grêmio, nada disso.
Garantiu que o Inter conversa com todo mundo, que o Inter tem portas abertas na CBF, que está toda semana na CBF e por ele conversa com todo mundo. Agora, não dá, ele vai conversar, se a federação chamar, se tiver que conversar com o Grêmio, tá tudo certo. Só que ele não vai aceitar tapinha nas costas e dizer, não, tamo juntos. Porque o que fizeram até agora é muito grave e gerou consequências. É isso que disse o presidente do Esporte Clube Internacional. Falando sobre o VAR ter colocado um time na final do Campeonato Gaúcho, falando e reclamando muito sobre as narrativas da imprensa e também sobre a arbitragem no Brasil. É o que eu posso te resumir de mais importante com as minhas palavras do que foi dito. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.